A carta chegou numa terça-feira. Um envelope sem identificação com uma caligrafia elegante. Dentro, um único cartão. Pergaminho grosso com um selo de cera vermelha. 5 amigos, estudantes da prestigiada Academia Blackwood, se amontoaram, a respiração presa na garganta enquanto liam as palavras. Um convite para uma disputa de inteligência e vontade. O prêmio riqueza e poder inimagináveis. O risco, a sua própria alma. Era assinado simplesmente o mestre do jogo. A excitação lutava com a apreensão. Isso era diferente de tudo que eles já haviam encontrado. O fascínio do desconhecido, a promessa de riquezas incalculáveis, era inebriante. Cada um deles sentiu a atração, uma força magnética puxando-os para este desafio enigmático. Afinal, o que eles tinham a perder? Eles eram jovens, ambiciosos e famintos por aventura. Mal sabiam eles que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. A decisão foi unânime. Eles aceitariam o convite, aventurando-se no desconhecido com uma mistura de apreensão e euforia. Ao selarem seu destino com um aceno de cabeça coletivo, um arrepio percorreu suas espinhas, uma premonição da escuridão que os aguardava. O jogo começou. A limusine chegou ao anoitecer. Um carro preto e elegante que parecia devorar a luz que se esvaía. O veículo deslizou silenciosamente pela estrada, suas janelas escuras escondendo os passageiros de olhares curiosos. Ele parou em um portão de ferro, enferrujado e coberto de era. O portão rangeu ao se abrir, como se estivesse acordando de um longo sono, revelando um caminho que parecia ter sido esquecido pelo tempo. Além disso, uma longa e sinuosa entrada de automóveis desaparecia em um matagal de árvores retorcidas. As árvores, com seus galhos entrelaçados, formavam um túnel natural, bloqueando a pouca luz que restava do dia. Ao passarem pelos portões, os estudantes sentiram uma mudança palpável na atmosfera. O ar parecia mais frio, e um silêncio inquietante tomou conta do ambiente, como se a própria natureza estivesse segurando a respiração. O ar ficou pesado, denso com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. A névoa se arrastava pelo chão, envolvendo tudo em um manto de mistério e antecipação. O carro finalmente parou em frente a uma mansão imponente. A estrutura parecia ter saído de um conto de fadas sombrio, com suas paredes de pedra e janelas altas e estreitas. Ela se erguia diante deles, uma monstruosidade gótica com torres altíssimas que arranhavam o céu crepuscular. As torres pareciam vigiar os recém-chegados, como sentinelas silenciosas de um segredo antigo. Gárgulas, com os rostos congelados em gritos silenciosos, empoleiradas nos beirais, suas sombras se estendendo longas e ameaçadoras na luz que se esvaía. Cada gárgula parecia contar uma história de terror e mistério. Ao saírem do carro, um vento frio soprou ao redor deles, carregando consigo o mais fraco sussurro de um nome pronunciado no limite da audição: Blackwood. O nome parecia ecoar na mente de cada um, trazendo uma sensação de presságio. A porta da frente se abriu com um rangido, como se estivesse convidando-os a entrar. O som reverberou pelo saguão, aumentando a sensação de que estavam prestes a cruzar um limiar para o desconhecido. O saguão estava mal iluminado, sombras dançando na luz bruxuleante de um único lustre. As paredes eram cobertas por tapeçarias antigas, desbotadas pelo tempo, e o chão de mármore ecoava a cada passo. Partículas de poeira rodopiavam no ar, espessas e opressivas. Cada respiração parecia trazer consigo o peso dos anos de abandono e segredos não revelados. Uma sensação de desconforto tomou conta dos estudantes. A sensação de que estavam entrando em um lugar onde o tempo parou, um lugar onde segredos sussurravam das paredes. Cada canto escuro parecia esconder uma história. Cada sombra parecia ter vida própria. Eles haviam entrado na barriga da besta. A mansão parecia viva, respirando ao seu redor, observando cada movimento, esperando para revelar seus segredos sombrios.
Uma figura alta e esguia emergiu das sombras, seu rosto obscurecido por um manto com capuz. A figura parecia flutuar, movendo-se com uma graça sobrenatural que fazia o ar ao seu redor vibrar com uma tensão quase palpável. Sua voz, quando ele falou, era um raspar seco, como o farfalhar de folhas mortas. Cada palavra parecia carregar o peso de séculos, ecoando na escuridão com uma ressonância que fazia os corações dos presentes baterem mais rápido. Bem-vindos, ele grasnou, à mansão Blackwood. As portas da mansão se abriram com um rangido, revelando um interior que parecia congelado no tempo, cheio de sombras e segredos. Eu sou o mestre do jogo. Sua presença dominava o ambiente, e cada movimento seu parecia cuidadosamente coreografado para aumentar o mistério. Ele gesticulou em direção a uma mesa no centro da sala. A mesa, iluminada por uma luz fraca, parecia ser o ponto focal de toda a sala, atraindo todos os olhares. Sobre ela havia um único objeto, envolto em um pano de veludo. O pano parecia pulsar com uma energia própria, como se estivesse vivo. Com um floreio, o mestre do jogo puxou o pano, revelando uma máscara. A máscara parecia brilhar com uma luz própria, uma mistura hipnotizante de ouro e osso. Era uma coisa de beleza e horror, feita de ouro brilhante e osso polido. Cada detalhe da máscara parecia contar uma história de poder e sacrifício. Os olhos eram órbitas vazias, olhando para o vazio. Era como se a máscara estivesse esperando por alguém. Alguém que pudesse preencher aquele vazio com sua própria essência. Uma energia fria e malévola parecia emanar dela, enviando arrepios por suas espinhas. A sala parecia ficar mais fria, e uma sensação de medo tomou conta de todos. Esta, anunciou o mestre do jogo, sua voz ecoando na sala cavernosa, é a máscara do vencedor. Sua voz parecia carregar um peso, uma promessa de algo grandioso e terrível. É a máscara do vencedor. A máscara parecia brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse respondendo ao anúncio do mestre do jogo. O vencedor do meu jogo a possuirá, e com ela, poder inimaginável. A promessa de poder parecia encher a sala, cada estudante sentindo o peso da responsabilidade que vinha com ela. Uma onda de expectativa, misturada com uma crescente sensação de pavor, tomou conta dos estudantes. Eles sabiam que o jogo não seria fácil e que o preço da vitória poderia ser alto. A máscara tinha um fascínio estranho, uma promessa de grandeza que sussurrava para seus desejos mais profundos. Cada estudante sentia uma atração inexplicável, como se a máscara estivesse falando diretamente com suas almas. Mas o preço, eles estavam começando a perceber, poderia ser muito maior do que eles jamais poderiam ter imaginado. A máscara prometia poder, mas também exigia sacrifício. O jogo havia assumido um tom sinistro, uma luta de vida ou morte para a qual eles estavam lamentavelmente despreparados. Cada um deles sabia que para vencer, teria que enfrentar seus maiores medos e superar desafios inimagináveis. O mestre do jogo os conduziu por um corredor labiríntico. Suas paredes estreitas e escuras pareciam se estender infinitamente, criando uma sensação de claustrofobia. As paredes eram adornadas com retratos de homens e mulheres de rosto severo, figuras que pareciam ter sido arrancadas de um pesadelo. Seus olhos pareciam seguir cada movimento dos estudantes, como se estivessem vivos e vigilantes, observando cada passo com uma intensidade perturbadora. Eles chegaram a uma pesada porta de madeira, que parecia ter séculos de idade, suas dobradiças rangendo sob o peso do tempo. A porta estava intrincadamente esculpida com cenas de tormento e desespero. Cada detalhe contava uma história de sofrimento. Sua primeira prova os aguarda, rosnou o mestre do jogo, sua voz desprovida de emoção, mas carregada de uma ameaça velada. Sua voz desprovida de emoção ecoou pelo corredor, aumentando a sensação de inquietação. Entrem, se ousarem, ele desafiou, enquanto a porta se abriu lentamente com um rangido sinistro. A porta se abriu,
revelando uma sala cheia de espelhos. Do chão ao teto, os espelhos refletiam suas imagens de volta para eles, criando um labirinto de reflexos. Os espelhos refletiam suas imagens de volta para eles, 1000 versões distorcidas de si mesmos olhando de volta com olhos acusadores. 1000 versões distorcidas de si mesmos, olhando de volta com olhos acusadores. Cada reflexo mais grotesco que o anterior. O ar crepitava com uma energia invisível, uma sensação de desorientação tomando conta deles. Uma sensação de desorientação tomando conta deles, como se o próprio espaço estivesse se dobrando e distorcendo ao seu redor. Encontrem a saída. A voz do mestre do jogo ecoou pela sala, suas palavras reverberando nas superfícies espelhadas. Antes que o labirinto os reivindique. O pânico aumentou enquanto eles tropeçavam pelo labirinto, seus reflexos se multiplicando, se contorcendo, tornando-se paródias grotescas de seus antigos eus. O ar ficou denso, pesado com o peso de seu medo, tornando-se paródias grotescas de seus antigos eus. O ar ficou denso, pesado com o peso de seu medo. O ar ficou denso, pesado com o peso de seu medo, como se cada respiração fosse um esforço monumental. Os espelhos pareciam se fechar, suas superfícies lisas ondulando como água. Suas superfícies lisas ondulando como água, criando uma ilusão de movimento constante. Eles estavam presos em um caleidoscópio de loucura, sua sanidade se desfazendo lentamente a cada momento que passava. Sua sanidade se desfazendo lentamente a cada momento que passava, como se o próprio labirinto estivesse sugando sua força vital.